Nós viemos em 1988. A minha esposa veio primeiro. E eu fiquei durante 2 anos lá na igreja ainda no Bonfim. Eu vinha, visitava, participava de alguns cultos aqui, mas eu tinha um apego muito grande do setor Bonfim, porque foi a igreja que eu nasci. Era uma invasão, nós construímos uma nova igreja. Compramos o lote, construímos, trabalhei juntando. Eu parava o meu trabalho na sexta-feira e eu dedicava só para os mutirões da igreja. Então eu peguei um amor muito grande no setor Bonfim. E eu não me via em outra igreja. Só que aí, com oração, em 2 anos, o Senhor usou um servo dele. Ele tinha que ouvir Jesus falar com ele primeiro para ele vir. Eu tinha esse detalhe. Eu aprendi algo muito profundo, que é nunca fazer nada sem a direção de Deus. Então, tudo que eu tenho feito e aonde eu cheguei foi direção de Deus. Então, foi com muita oração. 2 anos, depois de 2 anos, o Senhor falou comigo, me liberando. Vá que eu sou contigo, pode ir, a sua hora chegou. E meu coração desprendeu do setor Bonfim. Desprendeu aquele amor, aquele apego que eu tinha, desprendeu totalmente. E me apeguei aqui, amei essa igreja, né? E até hoje estamos aí. Então foi algo assim tremendo essa minha vida, mas foi 2 anos esperando a direção de Deus para realmente eu vir para cá. E esses 2 anos, em 88 até o 90, ela já estava, ela veio para cá primeiro. Nós viemos morar aqui, né, construímos essa casa, viemos para cá. E ela já sentiu de imediato, já de congregar, né, de estar aqui. E eu fiquei lá durante esses 2 anos. Chegamos aqui, era o pastor Manelzinho. Né? O pastor Manelzinho também nos abraçou. Pessoa maravilhosa, aprendi muito com ele, foi um pastor tremendo. Deu total liberdade para a gente trabalhar, né? Porque eu gostava muito, como gosto, né? Nós fazíamos muitos trabalhos no setor Bonfim. Nós fazíamos trabalhos ao ar livre, pontos de pregações. Todas as quarta-feiras nós tínhamos um ponto de pregação, de fazer um trabalho, né, de culto ao ar livre. E nós trabalhávamos a fito também lá no setor Bonfim. E aí ele deu total liberdade para a gente. Tivemos alguns problemas aqui quando chegamos. Quando nós aqui chegamos, no setor Bonfim, eu era líder de jovens, de louvor. Eu tinha uma equipe, né, da equipe de louvor dos jovens. A minha esposa, ela veio para cá, assim que ela chegou lá também, ela tinha uma equipe de louvor. Aqui ela foi, a maioria das irmãs que também eram de lá mudou para cá, né? E aí ela continuou com a equipe aqui de louvor das irmãs. E aí eu cheguei, tomei frente da mocidade, nós fizemos aí um grupo de louvor. Naquela época era meio difícil, porque a igreja aqui, a maioria dos irmãos não gostava disso. Os obreiros antigos, então eles achavam que isso não era bom. Mas graças a Deus foi algo tremendo, nós conseguimos ajuntar a mocidade, né? Reunir elas. E aí o pastor Morelzinho foi dando liberdade para nós trabalharmos, colocou nós à frente do trabalho dos varões. Depois eu vi não estava indo assim muito bom o trabalho dos varões, eu falei que vamos colocar culto de libertação. Aí foi uma outra problema que a gente tivemos no início. Os irmãos achavam que culto de libertação... Todo começo tem, né, uns contratempos, não é, né? É porque os irmãos achavam o seguinte, culto de libertação, o crente é liberto. Até que um dia nós tivemos uma reunião e falei, gente, o crente é liberto. Mas tem aqueles que estão no mundo que não são libertos. Então o culto de libertação é para ele, é para nós trazermos as pessoas, né, não crentes, para dentro da igreja, para receber uma bênção, a libertação de Deus, consequentemente, conheceram o Senhor Jesus. E aí foi uma bênção, eles foram acatando ele, né? E graças a Deus foi cada experiência. E o pastor Manelzinho sempre nos apoiando, sabe? Foi um homem que ensinou muito através da humildade. Uma humildade daquela que... Os 2 pastores que eu tive no meu início, que foi o pastor Manuel Nero, no setor Bonfim, também uma humildade muito grande, eu aprendi muito com ele. E o pastor Manuel, que também nos ensinou e sempre estava junto. Se nós faltássemos um culto, outro dia ele vinha na nossa porta. Porque ele sabia que nós éramos assim. Então, se faltou alguma coisa, aconteceu. Ele vinha. O que foi que aconteceu? Era tremendo, que coisa.
podia esperar que ele... Então era desse jeito, foi uma experiências muito grande. E o trabalho das irmãs? Naquela época? Uai, pastor, naquela época eu ainda não tinha nunca mexido com liderança de nada, né? Mas a irmã Regina, a missionária Regina Lúcia, ela nos impulsionava e nos fazia ter vontade de ser líder. A maneira que a irmã Regina era líder na época de senhoras, ela impulsionava a gente a querer ser também. É igual eu explico para as pessoas hoje. Muitas vezes a gente não precisa sair pregando assim. Ai, você precisa de aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Mas eu acho que nós temos que ministrar nas pessoas o nosso viver. Se você dá um bom testemunho de vida, as pessoas querem o seu Deus, né? E a irmã Regina, ela trabalhava de uma maneira tão maravilhosa que eu tinha desejo também de ser líder. Eu tinha desejo. A irmã Regina, na realidade, ela foi a minha inspiradora para ser líder de mulheres. E aí eu aceitei, né? Não sei nem como que foi, né? Naquela época era de votação, né? De eleição. Eu levei, foi um susto. Porque eles me aceitaram, né? O pastor colocou, eu falei, isso é brincadeira, né? É lógico que não vai querer eu. Ainda mais eu. E eu ganhei a eleição, né? Então, na primeira vez eu não ganhei a eleição. Eu seria a segunda da irmã Regina, mas não deu certo. E aí, na próxima eleição, eu fui escolhida, né? Fui eleita, né? E foi um trabalho muito lindo, porque Deus começou a me dar coisas assim novas. E eu fui assim, tanto é que eu estava olhando aqui uma foto nessa época. Olha essa foto. Toda a vida eu fui assim. Eu arrumava um monte de lembrancinhas de coisa. Eu tô olhando aqui. Se fosse hoje, eu jamais colocaria essa caixa desse tamanho em cima da mesa. Né? E nessa época que a irmã Nena, que era minha vice na época, aqui a irmã Gersita, essa mulher é uma coluna nessa igreja, pastor. A irmã Gersita, a mãe da Otília, nossa líder, nossa presidente de mulheres. Ela é uma coluna muito grande. Essa mulher aqui é uma mulher que trabalhava, agora ela tá, né, tadinha, mas ela trabalhava em qualquer área, em qualquer ministério. Eu aprendi, assim, tô amando o senhor falar ministério de crianças, ministério dos jovens, ministério, sabe? Eu amo isso. E a irmã Gersita, ela é uma mulher que trabalhou em todas as áreas. Ela trabalhou no Ministério de Criança Infantil. Igual ela, para ensinar as crianças, para mim não tinha igual. É outra também que me inspirou muito para poder mexer com crianças. A irmã Gersita. A irmã Nena, companheira igual essa aqui para trabalhar na obra, pastor. Oh, glória, que benção que era essa mulher. Até hoje nós duas somos, como se diz, carne e unha, né? Então, foi uma época assim, olha a igreja tanto que era linda. Olha as cadeiras da igreja, que linda, cortina. Isso aqui para nós era muito chique, era tudo lindo e maravilhoso, né? Muito chique. Esse aqui, o Alessandro, na época, assim que eu cheguei, a gente fez uma amizade muito grande. Uma amizade assim que o Alessandro me ajudava muito, pastor. Com a liderança das mulheres, ele me ajudava. Eu sou muito emotiva. E o Alessandro, ele me ajudava muito assim, até pra gente fazer alvorada de madrugada, sabe? A gente pegava um som que eu tinha desse tamanho, o som, e a gente punha playback, e a gente ia fazer alvorada nas madrugadas. Isso aqui, então, foi final de ano. Eu tava dando aqui um mimo pra ele, né, de presente, pelo tanto que ele me ajudou. Alessandro, aqui ele já era casado, eu também casada. A gente uniu as forças e ele me ajudou muito com a liderança de mulheres. Um braço muito forte também na igreja. Aqui a irmã Isidória, que mora lá do lado da igreja, também coluna, mesmo quer dizer, eu já cheguei na igreja assim me apoiando nas colunas, né? A irmã Regina, a irmã Nena, a irmã Isidória, sabe? Eu ia já assim, a irmã
Jesuí, a esposa do pastor Jesus, tanto que eu tenho tanto carinho por eles que eles me adotaram como filhas, como filha, né? Sou irmã da Gersirene. Pensa, olha que linda essa foto, pastora, que era aniversário da igreja, não era? Aniversário da igreja. 25 anos da igreja. E 25 anos quer dizer o quê? Nós estamos muito tempo nessa igreja, né? Muito tempo. Esse pastor... Esse é o Manuel. Esse é o pastor Manuel. É pastor abençoado, viu? Pastor que nos ajudou muito, muito mesmo. Mas como nós estamos falando da história da igreja, né? Um pastor também que eu gostaria muito de citar ele aqui, eu posso, né? Pastor Zumar Rafael. Pastor Zumar Rafael, ele fez também um diferencial muito grande nessa igreja. Essa igreja era pequenininha quando ele chegou, ele também muito humilde, né? Uma sabedoria assim, igual que nunca tinha visto daquele jeito, né? Mas também estudado, assim, igual o senhor, né? Estudado, cheio da unção, cheio da graça, do poder. Chegou e aquela coisa também com louvor, igual o senhor também, sabe? Ministrava aqueles louvores assim maravilhosos, palavra boa. Já veio chegando também, já aumentou a igreja, né, amor? Construímos a igreja por fora, né? Na realidade, essa igreja quem fez foi o pastor Zumar Rafael. Ele construiu, essa construção foi dele. Né? Depois veio o pastor Carlos Alves de Mello, que deu uma repaginada na igreja. Mas quando a igreja era desse tamanhozinho, quem fez ela maior foi o pastor Zumar Rafael. Nós abraçamos a ideia, né? E naquela época... Viu a necessidade de nós fazermos um novo tempo. Igual o senhor. E os irmãos, a igreja em si abraçou a ideia e nós alavancamos o trabalho. E ele à frente, nós fizemos toda essa igreja. Tudo isso é a gestão do pastor Zumar. E naquela época, o que eu tô achando assim muito parecido entre vocês, né? É a sabedoria, né? O estudo, todos os dois teólogos, né? E assim, o que muito parece também é o senhor tá trazendo coisa. Agora eu já tô falando agora, né? Da igreja já, ó. O senhor tá trazendo coisas tão novas para a igreja que no passado foi coisas assim que nos ajudou muito. E se fosse para nós hoje fazer o que o senhor implantou agora, eu creio que não iria para frente. Que quando nós chegamos, o pastor Zumar Rafael estava aí, a gente fazia galinhada e vendia galinhada para a construção da igreja, né? Era uma coisa tremenda e a gente ganhava as coisas. Eu gostava de ir, era na Coca-Cola, no Arroz Cristal, pedir as coisas pra gente fazer aquela almoção, né? Galinhada. E era sucesso. A gente vendia muito. E é igual o senhor hoje está trazendo o nosso restaurante, né? O nosso lugarzinho, cantinho da família, né? Da gente estar junto, em comunhão, né? E tá como é que fala? Me ajuda. Sobressaindo, né? Então, era muitas coisas simples. A gente fazia as equipes de mulheres, era de quebra de botija, era disso, daquilo. Então, era coisinhas assim que foi o que reconstruiu a igreja. Então, o pastor Zumar, ele tem uma parcela muito grande nessa igreja. Do quanto ela, para chegar até aqui, ele foi um braço forte. O pastor Zumar Rafael. E depois o pastor Carlos Alves de Mello, né? Que fez o anexo, né? Fez o anexo daquele... Já foi na gestão do pastor Carlos. Carlos, né? Fez a igreja ficar linda, maravilhosa, né? Todos teve a sua participação e todos foram bem, né? Graças a Deus. Por isso chegou onde está. Nós sabemos que vai melhorar ainda mais, né? E uma das vantagens muito grandes é que a nossa igreja, os irmãos uns irmãos assim muito unidos. Eles são acolhedores, amorosos e unidos. Isso é verdade. Você já deu para perceber que quando coloca vamos fazer, então vamos. A nossa igreja sabe fazer a diferença. Não colocam obstáculo nenhuma dificuldade. São pessoas talentosas e maravilhosas. E vocês podem reparar que não tem assim idade. Não tem idade.
A nossa igreja é uma igreja que gosta de fazer a diferença. Falou, vamos fazer. Quando eu não estava na igreja no dia que foi fazer aquele período lá para fazer a reforma de lá, né? Das salas, igual o senhor está fazendo. Mas, se o senhor for reparar, os idosos também querem, a mulherada quer, todo mundo quer. Quando foi para comprar as cadeiras, todo mundo, eu quero cadeira, a cadeira é minha, a cadeira é eu comprei. Então, quer dizer assim, todo mundo tem aquela coisa assim dentro de si, que tem o desejo de ver a igreja crescer, de ver a igreja fazer, de amar. A nossa igreja, ela tem um diferencial muito grande. Ela ama mesmo, ela ama. Esse negócio dessa pandemia para nós está sendo sabe? Uma Porque muito grande, porque pastor, na hora que apresentava, as pessoas de fora se atropelavam dentro da igreja para sair abraçando, dando bem-vindo. Então a gente sente mal na hora que fala um visitante, a gente fala aquela vontade de ir lá abraçar, seja bem-vindo. Eu mesmo tem hora que, ainda mais agora que eu tive o Covid, né? Gente, ó, eu tive Covid, todo mundo pode me abraçar, pode me beijar, não tem problemas, viu? Eu gosto muito disso, entendeu? Então o que acontece? A gente gosta disso. Então, quando não dá para fazer isso, a gente chega e, ó, seja bem-vinda, essa igreja é sua casa, essa é sua família, nós te amamos, já estamos aprendendo a te amar, e a gente ama rapidinho mesmo. A gente ama rápido. No olhar a gente já está amando. A Souza de Paula trouxe contribuição espiritual. Grande contribuição. O pastor Zé de Paula chegou também com aquela humildade, simplicidade, ele, a esposa, o filho. E foi assim de imediato, né, o amor, né, foi imediato. A igreja abraçou eles e eles abraçaram a igreja. Os dois. Ele trouxe uma três, grande né, contribuição espiritual para a igreja. A igreja teve um grande renovo espiritual. Muito grande. Foi muito importante. Muito grande. Porque é uma grande preocupação, né? A nossa igreja não está acostumada com mudanças. Nós tivemos poucas mudanças. Mas, graças a Deus, todas elas foram benéficas. Ele deixou suas marcas, né? Isso é importante. Cada um que aqui passou deixou o seu legado. E eu acho que não vai ser diferente com o senhor. Mas o pastor José de Paula, como se diz, ele ficou pouco tempo, mas o pouco tempo que ele ficou, ele deixou marcas como se ele tivesse ficado 20 anos. 20 anos. Porque é um pastor que fez a diferença, um pastor que sempre presente, ele percebia quando a gente estava precisando dele. Tinha momento que ele chegava e falava assim, ó, tô orando com você, essa causa é minha. E assim, a gente nem falava nada para ele. Às vezes a gente tava sofrendo ali, passando por algum problema, assim, né? Porque todo mundo passa problema, né? E ele chegava e, ó, é mais que vencedor, vamos vencer essa luta junto. Essa luta é para nós que somos vencedores e a vitória é nossa. Então ele estava sempre presente em tudo, pastor. Ele abraçou a igreja, né? Incondicional. É. E também nós estávamos aí E com de muitos mamanda projetos. caducando. É de criança, essa sobrinha minha que está aqui, ó. Ela não mora comigo, mas ela está passando um período aqui. E ela mesma já ama ele assim de um jeito, porque ele sentiu a necessidade dela, que ela tem uma necessidade e ele sentiu. E eles abraçaram essa causa também. A pastora Tânia, um amor daquele tanto eu nunca vi igual, só eu. Sabe? Nós duas parecem muito. Pra rir, pra amar, pra abraçar, pra chorar. Muito. Você viu a dupla aqui? Céu da boca e dentadura?